Onde está a tua doença, aí estará a tua cura. Esse é um provérbio chinês bastante antigo e ele tem total fundamento, inclusive a minha abordagem com relação ao tratamento de queda de cabelo, que consequentemente as pessoas acabam ficando curadas de outras doenças, é justamente porque as doenças, desde a mais simples, desde uma febre, a doença mais grave que você possa conhecer, todas elas estão dizendo para nós o que nós precisamos resolver em nós, o que nós precisamos aceitar, o que nós devemos parar de julgar no outro, aquilo que nós devemos não mais tolerar, aquilo que a gente deve dizer chega, aquilo que a gente não deve mais se submeter, aquilo que a gente está fazendo principalmente com o próximo, sim, porque aquilo que você faz com o próximo reflete no teu estado de saúde também, ou você acha que a doença ela é um código, ela é uma linguagem que diz respeito somente a você? Não. Muitas pessoas também estão doentes por aquilo que elas fizeram no outro. E nós fomos ensinados, nós fomos, tipo assim, uma lavagem cerebral foi feita em nós para nos deixar convictos que tomar remédio é a melhor saída para que a gente possa ter saúde de volta. Quando, na verdade, o próprio nome já diz, remédio não cura, remedia. Remediar significa o quê? Aliviar sintomas. Porém, quando uma doença, até um espirro, ele se manifesta, significa que a tua alma, o teu espírito está querendo comunicar algo. E, lógico, esse tipo de conhecimento não é aberto para todo mundo. Ele já está sendo disseminado em toda a terra. Vários profissionais, não somente eu, estão falando sobre isso para que vocês, para que nós todos possamos despertar e que a gente consiga cada vez mais entender o que o nosso corpo está dizendo para nós e para o outro. Então, quando você adoece, significa que você precisa buscar de volta o seu equilíbrio. E o equilíbrio não é somente o da saúde, mas é principalmente no espírito. Tá? Não existe nada que não venha para fora, que já não esteja acontecendo dentro. Então, antes de uma doença ou um desequilíbrio, qualquer ele, desde uma dor de barriga ou uma febre, acontecer com você, significa que o teu espírito já foi atingido e apenas está se materializando no teu campo físico os conflitos e os traumas. Então, por esse motivo que eu trago dentro da consulta Gênesis a abordagem do conflito e da cicatriz que o teu espírito, a tua alma e o teu corpo estão carregando sem você saber e sem você querer. Então, muitas decisões que nós tomamos na nossa vida, pautadas no nosso inconsciente. O inconsciente é o que? Aquilo que você não sabe que está fazendo. O consciente é aquilo que você consegue perceber, aquilo que você faz, que você sabe que não é o automático. A linguagem do inconsciente geralmente ela é automática. E 85% dela é pautada na dor, é pautada no sofrimento. E aí você pensa que está fazendo as melhores escolhas da sua vida e chega num determinado ponto que você percebe que está dando cabeçadas, que está andando em círculos, que não está saindo do lugar. Você percebe, inclusive, que está cometendo os mesmos erros dos seus pais e que os seus pais cometeram os mesmos erros dos seus avós, tataravós, e é o que todo mundo chama de maldição hereditária. E muita gente, inclusive, acha que porque o pai e a mãe passou por alguma doença, ou por algum problema financeiro, ou por algum outro problema que você é obrigado a passar. Não. Se você está recebendo essa mensagem agora, significa que você é o responsável agora por quebrar toda essa maldição, todo esse padrão hereditário. Porque o que eu estou falando aqui, a epigenética já provou
que nós somos fruto daquilo que pensamos, daquilo que comemos, dos ambientes que vivemos e principalmente também daquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da boca, lógico, é um reflexo daquilo que a gente, né, daquilo que já está dentro. Então, quando nós decidimos romper, e esse rompimento ele não é você rejeitando os seus antepassados, esse rompimento é você aceitar os seus antepassados e você perdoá-los, aceitá-los como eles são e perdoá-los. E esse perdão não se estende somente aos seus antepassados, se estende ao que você está vivendo aqui na vida presente, no agora. Quem são as pessoas que de certa forma conflitaram com você, que às vezes não tem nenhum laço consanguíneo e que são coisas que precisam ser resolvidas porque já te geraram trauma, já te trouxeram feridas e estão aí com cicatrizes inflamadas. Tem cicatrizes na alma da gente que estão inflamadas e tem cicatrizes que precisam de fato desaparecer. E essa é uma das abordagens que eu trago dentro da Consulta Gênesis, porque eu consigo mapear as cicatrizes no seu corpo que foram decodificadas pelo seu cérebro. Porque tudo que a gente vive, tá? Mesmo que você não lembre, o seu corpo registrou. E aí, de forma inconsciente, você está repetindo padrões, tá? E não entende por que está acontecendo. Então, dentro da consulta, eu consigo identificar o ponto do trauma, qual é a cicatriz na tua alma, no teu corpo físico, que está impedindo de você evoluir para que você seja curado, tá? E essa cura, gente, de todas as pessoas que eu atendo, tudo está associado a uma dor, a algo que você pensa que já resolveu, mas que não foi resolvido. E aí a gente vai trazer para o perdão. Muitas metodologias ensinam, né, que você deve perdoar, mas que esse perdão é você mesmo. Ah, fulano me fez aquilo, mas eu já perdoei. Mas fulano sabe que você já perdoou? Não, não sabe. Não sabe e precisa saber. Porque o perdão não é algo que você consegue resolver sozinho. O outro tem que saber da sua decisão. E ainda que quem te feriu não tome a iniciativa, você que está consciente da situação precisa tomar. Então a falta de perdão ela traz um nó, um emaranhado na sua vida. Só que para disfarçar o emaranhamento você precisa de duas pontas. Você é uma ponta, a pessoa é a outra ponta. Quando você identifica, aí você começa, né, a desmanchar o nó. Mas se só um tentar e a outra ponta estiver oculta nesse nó, você nunca vai conseguir desvencilhar isso. Então, quando fala de perdão, e é uma coisa que eu abordo 100% nas minhas consultas, muita gente não sabe que está ferido por determinada pessoa. Muita gente não sabe que feriu determinada pessoa. Então, como eu falei agora há pouco, que o perdão, o outro precisa saber, tá? E tem muita gente que você feriu que não sabe que você feriu. E aí você está com um atraso na sua vida porque você não sabe disso. Mas geralmente existem alguns sinais, né? Aquela pessoa está com um comportamento diferente, essa pessoa se distanciou de você. Então quando há esse emaranhamento, ele precisa ser desvendado. E o outro precisa tomar ciência, né, de que você o perdoou. E que você também precisa pedir perdão a essa pessoa também pelo ressentimento que você guardou, pelo mal que ela te causou. Concorda comigo? Então, quando você toma essa ação, quando você age, aí sim a cura começa a acontecer. Então, não fique você achando que constelação familiar, sozinha, hipnoterapia, que reiki, que isso, que aquilo é capaz de Ho'oponopono, é capaz de resolver os seus problemas. Não é, eu vou te dizer por quê. Porque só Deus tem palavras de vida eterna. Só Ele, sem Ele, nenhuma técnica humana, lógico que permitida por Ele, é capaz de nos livrar, tá, das consequências desses emaranhamentos quânticos que a gente se envolve aqui na Terra. Porque você vai ter que descer aí do seu orgulho, do seu ego.
se você quiser ter saúde, se você quiser ter uma vida plena, se você quiser prosperar, se você quiser seguir um caminho, sabe, na trilhagem do infinito sem impedimento, isso se trata de perdão. Então, quando você rejeita os seus pais por aquilo que eles fizeram com você, eu já perdoei meu pai e minha mãe. Será mesmo? Então, por que é que você está vivendo algumas coisas agora? Por que é que você, volta e meia, se pega fazendo as mesmas coisas que os seus pais faziam? Não houve perdão. Sabe por quê? Porque quando o perdão acontece de forma correta, de forma verdadeira, genuína, há uma mudança de padrão. Há uma mudança de comportamento. Luciana, como aí tem gente que acha que deve perdoar quando não lembra mais com choro, com aquela dor. Não é assim, gente. O perdão deve ser liberado, inclusive no momento da dor. Inclusive no momento que você lembra que aquilo te fere e te traz uma angústia profunda de você chegar ao ponto de olhar para a pessoa e você ter até repulsa. Você ter vontade de bater naquela pessoa, você ter vontade, sabe, de torcer o pescoço. O perdão deve acontecer também nesse momento. Porque é só depois que você age é que a cura acontece. É que você para de sentir raiva, é que você para de sentir dor. Então, quando você não decide agir no perdão, é você querer determinar que Deus deve fazer depois do que você faz. Ou você querer determinar que Deus deve fazer na hora que você quer que Ele faça. Só que isso não é viver por fé. Viver por fé é você agir para depois acontecer, e não você esperar acontecer para depois você agir. Não é você esperar pelo outro que te feriu vir até você. Tem muitas pessoas que estão morrendo, estão em cima de uma cama por falta de perdão, por orgulho. Não, eu estou esperando fulano vir até mim. Eu estou esperando fulano vir me pedir de joelhos. Quando você pensa desse jeito e quando você age desse jeito, você está menosprezando todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Por mim, por você, por quem te ofendeu, por quem te agrediu, por quem abusou de você. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu por todas essas pessoas. Então, quando você diz que não perdoa alguém, você está dizendo para Deus, ó Deus, eu mereço o teu amor, eu sou a vítima aqui, mas quem me agrediu não merece. Não é assim que funciona. Quando Jesus Cristo foi crucificado, estava aquele que se arrependeu e estava aquele que nada fez, que não se arrependeu. E o que foi que Jesus Cristo disse para aquele que se arrependeu? Né? Quando ele falou assim, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o que foi que Jesus Cristo falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o paraíso é justamente o quê? Que muita gente acha que o paraíso é o lugar. Literalmente não, gente. O paraíso é uma linguagem simbólica. Quando Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje tu ressuscita da tua doença. Ainda hoje tu ressuscita da tua morte espiritual. Ainda hoje tu vai ter uma experiência comigo. Ainda hoje tu vai começar a caminhar comigo. Não fica achando que isso é algo, que o paraíso é algo muito distante. Não, porque não. O paraíso é você que decide viver ele aqui todo dia. Ou você decide viver paraíso com Cristo, ou você decide viver inferno com Satanás. Literalmente. Isso é uma escolha diária. Não fica tu achando que a tua salvação é algo que o arrebatamento que vai vir. Não é não. Tem gente se salvando, tem gente salvando e morrendo todos os dias. Jesus Cristo já chegou para muita gente já foi arrebatado, já morreu com Cristo e também já morreu sem Ele. Mas isso é a escolha que a gente faz agora. Então, quando você decide carregar uma vida de orgulho e achar que o outro não merece o teu perdão, ou que você, tem gente que fala assim, né?
naquela humildade, que a gente sabe que não, de humildade não tem nada. Eu não, como é que a pessoa fala? Não sou eu que tenho que perdoar. Não sou eu. Olha só. Não é não, meu amor? Quem é então? Se não for você, quem é que tem que perdoar? Porque por Cristo todos nós já estamos perdoados. E aí o que a gente faz uns com os outros aqui na terra, não é a gente que tem que perdoar. Não, não é, né? Acorde. Acorde, porque é por isso que você está doente. Acorde que é por isso que você não sai do lugar. Acorde que é por isso que as suas ideias não saem do papel. Acorde que é por isso que você está engordando, que sua pele está manchando, que seu cabelo está caindo, que seu intestino fica preso, que você manifesta herpes todo mês, que vem HPV e todo tipo de doença ruim. Desperte. Desperte, porque não se trata só de você, não. Quando você não perdoa e quando você não pede perdão, além de você adoecer, você ainda adoece o outro. Você adoece o outro. E pior ainda, você está dizendo para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataraneto, tetraneto, olha, vocês vão pagar pela conta que hoje eu decido não pagar. Eu estou carregando uma dívida e você, que eu não vou ficar nessa sozinha, você vai carregar essa dívida junto comigo. E aí você não entende, porque os seus filhos, os seus bisnetos, seus tataranetos, estão passando pela mesma coisa que os seus avós passaram lá atrás. Então o que eu estou falando aqui, além da espiritualidade, porque tem muita gente que quer o artigo científico, a epigenética já provou que se você consegue identificar quais são as doenças dos seus antepassados e você consegue decodificar isso, você vai escolher ou não ter a mesma doença. Porque pode reparar o que os teus pais, os teus avós e bisavós carregavam no passado, se você não está tendo o mesmo padrão de vida, de pensamento, de comportamento. Repara para você ver que você vai se ver neles. Ou você acha que Deus fez a gente para parecer com os nossos descendentes à toa? É justamente para te fazer lembrar de onde você veio. É te fazer, inclusive, honrar os teus antepassados e aceitá-los do jeito que eles são. Porque tem muita gente que vive a vida crucificando o pai, a mãe, avô, bisavô, e vai até Adão e Eva. Ah, porque se Eva não tivesse comido o fruto, a gente não estaria aqui. É escolha. Eva não escolheu, Adão não escolheu, você também pode escolher. Você também pode escolher. Então qual é a escolha que você faz hoje? Inferno ou paraíso? É um pouco sério, né, gente? Eu sei que é uma... Mas literalmente, se você está doente, é porque tem algo na sua vida que precisa ser resolvido. E não se engane, você pode ser curado totalmente da sua doença. Tá? Você pode ser curado. Eu aqui, no meu humilde trabalho, atendendo pessoas, com esse conteúdo que eu estou fazendo aqui gratuitamente para todo mundo, já tenho recebido inúmeros depoimentos de cura. Pessoas que já pararam de se coçar, pessoas que já voltaram a ir no banheiro que não conseguia ir, que o cabelo já parou de cair. Não se engane. Isso aqui é palavra de vida. É de vida, é de libertação, é de cura, é de salvação. Não é sobre mim, Luciano. É sobre nós. É sobre nossa intimidade com Deus. Para a gente sair desse egocentrismo, tá? E viver uma vida de paz, amor, prosperidade e saúde, porque ter saúde é prosperidade. Tá certo? Então que você possa compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis e que você, de preferência, ouça
porque eu sei que vai assimilar e vai transformar a sua vida. Beijo grande.